A Marte é um território na mente. É uma percepção que existe nos corações e mentes dos seus clientes mais valiosos. Não é algo tangível. Olá, sou Daniel Vemelo, um leitor ávido e alguém que nunca para de aprender. Muitas estruturas poderosas e ferramentas inovadoras estão presas atrás do idioma. Há tantos livros que ainda não foram publicados em português ou espanhol e vejo muita gente falando sobre conceitos que foram escritos em outro tipo de ambiente. Então, o que tento fazer é trazer essas novas ideias aos públicos de português e espanhol e, sempre que possível, através dos próprios autores. Então, hoje estou com o senhor Peter Wilken, amplamente conhecido como o pai do DNA da marca e autor de Jinsun Strategy, um livro prático que já comecei a usar com meus alunos. O Peter gentilmente concordou em gravar nossa entrevista, mas decidimos fazer algo inovador. Estamos dublando esta conversa para que você, falante de português e espanhol, possa ter o próprio autor falando com você em seu próprio idioma. Obrigado por vir, Peter. É uma honra ter você aqui e começar essa série com você. É minha honra e prazer estar aqui, Daniel, e especialmente ser seu palestrante inaugural. Que honra! E espero que a dublagem esteja boa. Com o Duolingo, as pessoas estão aprendendo idiomas muito rápido, mas receio não ser tão bom assim e não quero assassinar o português ou o espanhol. Certo. Então, o que vou pedir é que você se apresente brevemente, especialmente se puder falar sobre sua ampla experiência internacional em marca e posicionamento. Explique a ideia central do Dim Sum Strategy, este livro que para mim é uma mina de ouro. Bem, isso é muita gentileza sua. Minha formação foi em publicidade, dirigindo grandes agências. Se alguém assistiu à série Mad Men na Netflix, é mais ou menos o que eu fazia. Meu último cargo corporativo foi dirigir a BBDO Ásia Pacífico em Hong Kong. Eu cuidava dos 14 mercados deles. Antes disso, dirigi a Léo Burnett Sudeste Asiático em Kuala Lumpur e tive 11 anos na Ogilvy antes disso em Londres. Saí de lá para abrir minha própria empresa em Hong Kong, que acabou sendo uma das primeiras consultorias especializadas em marcas do mundo há uns 25 anos, chamada The Brand Company. Eu montei isso com dois sócios, um cara fantástico que era o principal executivo de marketing de Li Ka-shing e o jovem empreendedor do ano de Hong Kong na época. E o que nós três combinamos, vindo de disciplinas diferentes. Um era um marqueteiro nato, eu era um publicitário e o terceiro era um empreendedor nato. Todos notamos que milhões e milhões de dólares estavam sendo gastos no que chamamos de embalagem superficial das marcas, que era a identidade visual, os logotipos, os nomes, o lado do design, em menor escala, a comunicação, as campanhas publicitárias. Não que isso não fosse importante, é sim, mas não tanto quanto a essência da experiência da marca, o que seus produtos e serviços fazem de fato. É isso que fica gravado na mente. E é isso que, para mim, é uma marca. Uma marca é um território na mente. É uma percepção que existe nos corações e mentes dos seus clientes mais valiosos. Não é algo tangível. Então, olhamos para isso. E havia vários modelos estratégicos por aí, mas todos eram voltados para o lado superficial da embalagem. É assim que você projeta sua campanha. É assim que deve ser sua mensagem. É assim que seu logotipo ou identidade visual deve ser. E não a essência de como as organizações se estruturavam, se comportavam culturalmente ou moldavam seus produtos e serviços. E desenvolvemos uma estratégia e uma abordagem chamada gestão centrada na marca, que agora é uma marca registrada, cujo coração era o processo dos 4 Ds. Você já leu sobre isso? A descoberta, a definição, o direcionamento e a entrega. E o verdadeiro cerne disso era o desenvolvimento do DNA da marca dentro da definição, e o DNA da marca sendo, como sua contraparte genética, um modelo para replicar percepções consistentes e desejadas na mente através da experiência. E então dissemos: se você conseguir essa fórmula para fazer isso dentro do DNA da sua marca e puder replicá-lo, poderá criar essas promessas atraentes, relevantes, distintas, diferenciadas e críveis para a sua marca. Você deveria usar isso para impulsionar tudo que sua organização faz. E é isso que o DNA da sua marca faz. O DNA da sua marca é quem você é, o que defende, para quem e por quê, e como você se apresenta. Os atributos centrais de posicionamento agora, que se tornaram comuns na linguagem de estratégia de marca, mas na época nem tanto. Os 4D se tornaram realmente muito comuns. Eu vi isso ser replicado de 1 milhão de formas diferentes. 5Ds, 4Ds diferentes, 3Ds,
Tanto faz. Está tudo bem. E é gratificante ver isso. E a estratégia de Insum, respondendo à sua pergunta, foi eu finalmente tomando uma atitude após procrastinar por uns 10 anos e escrevendo o livro da história sobre a empresa da marca e o processo de gestão centrada na marca e como desenvolver um DNA de marca. Mas faça isso também com ferramentas práticas que sejam fáceis de digerir e implementar. Então é menos teoria acadêmica, da qual já temos o suficiente nesse mundo cheio de jargões de marcas e marketing. E parece algo de professores acadêmicos muito nobres, dignos e instruídos atrás de um púlpito. Mas o que eu realmente queria era compartilhar a experiência prática no campo do que estávamos fazendo com clientes reais, marcas reais, que estavam mudando seus negócios de formas práticas. E essas ferramentas eram as que nossos clientes nos diziam ser as realmente eficazes. Isso funcionou para nós. Isso foi impressionante. E então eu compartilhei isso de uma certa forma, como uma refeição de insum. E isso meio que veio daquela bagagem asiática. Então você pode pegar um pedacinho e uma pequena mordida e obter algo significativo em 5 minutos. Ou você pode comer a refeição inteira do começo ao fim de forma estruturada. E sim, isso foi em parte inspirado pela geração mais jovem da geração Z, millennials com quem eu estava trabalhando, que gostam de coisas curtas e bem embaladas. Eles se aprofundariam nisso, diziam. Não nos dê o dicionário inteiro, dê-nos em pedaços pequenos e digeríveis. Se gostarmos, nos aprofundaremos. Então, essa é a estratégia de Insum. Espero que seus ouvintes gostem. Está disponível agora em audiolivro. Com certeza. Estou gostando do livro e estudo cada ferramenta que você apresenta, explorando-as. Como você disse, você apresenta como Jinsun, e então podemos nos aprofundar em cada conceito. Estou tentando fazer isso agora mesmo. Então, uma das perguntas que tenho é que muitos dos meus alunos são profissionais ou pequenas boutiques de serviços, e eles se preocupam com a marca pessoal. Então, eu gostaria que você pudesse me dar sua opinião sobre como podemos aplicar o DNA da marca e os conceitos da estratégia de Insum para a marca pessoal e não apenas para a marca corporativa. É uma ótima pergunta, Daniel. E minha resposta é bem simples. Eu disse que os princípios de construir uma marca pessoal são quase exatamente os mesmos de construir um produto ou uma marca comercial. Quem você é? O que você defende? Para qual público específico? Como você é diferente e significativo? O que você promete a eles? Qual é o seu valor? Como você faz isso e a maneira como você se expressa? E entregar isso de uma forma consistente, atraente, relevante e diferenciada. São exatamente os mesmos princípios, quer você esteja fazendo isso para si mesmo como ser humano, ou para um produto ou marca comercial. E a verdade é que muitas marcas comerciais e de produtos emulam a personalidade humana de qualquer maneira, ou tentam fazer isso. E se você fosse um solopreneur ou dono de uma pequena empresa, você perceberá o quanto seus próprios sentimentos, valores e crenças pessoais impactam a forma como sua empresa é posicionada. Empresas com nomes nas portas, como agências de publicidade, engenharia ou advogados, levam seu nome porque representam quem você é. Portanto, os princípios são quase exatamente os mesmos, e o processo de passar pelo DNA é exatamente o mesmo. O papel, diz ele, é realmente por que você existe neste mundo, principalmente para servir outras pessoas, sabe? Quem são seus clientes principais? Quais são suas crenças fundamentais? Não as genéricas de grandes empresas como integridade, confiança, excelência, qualidade ou ser um ótimo lugar para trabalhar. Sim, essas mesmas. São todos tipos de fatores de higiene. Se não faz isso, você não deveria estar no ramo. Ou seja, eu trabalharia com você se não tivesse integridade. O mesmo vale para uma marca pessoal. Mas vá muito mais fundo. O que você realmente ama fazer? Você mesmo tem uma enorme experiência global, sendo argentino, morando no Brasil, trabalhou e morou na África, agora na América. Você é um dos poucos que tem habilidades em vários idiomas, o que eu gostaria de ter. Então você pode pensar sem se perder na tradução. E isso é um presente enorme que muitas pessoas não têm. Então você tem tantas coisas únicas sobre você que fazem de você apenas você. Uma paixão por compartilhar, aprender, um grande leitor ávido. Como você disse, experiência no grande mundo corporativo, bem como trabalhar com pequenos profissionais. E essas coisas realmente ajudam. E quando você vier a moldar sua marca, essas serão coisas que moldam sua própria marca de como você lida com isso. Então, não sei, essa é uma resposta longa para sua pergunta, mas Não, tá perfeito. Sim, eu concordo. E é por isso que a marca hoje usa os arquétipos. Os arquétipos humanos são usados não apenas para pessoas, mas também para as grandes corporações. talvez eu possa lhe dar um exemplo, na verdade.
Um dos membros da nossa comunidade online para donos de negócios, empreendedores e aspirantes a estrategistas meio que saiu do mundo corporativo e está começando seu próprio negócio em uma capacidade de consultoria estratégica e de marca. Ele é um lutador profissional. Então ele tem profundamente enraizado nele a disciplina que é necessária e o trabalho duro que é necessário para se tornar um lutador profissional. Sabe? Ir à academia, ganhar massa muscular, saber quais são os principais movimentos de defesa e ataque, ter, como ele chama, uma postura forte para começar o que ele defende. E ele está criando uma marca em torno da disciplina e da ordem de ser capaz de seguir um processo para poder ajudar seus clientes a desenvolver uma marca. Então esse é um ótimo exemplo, na verdade, de uma fronteira cruzada entre uma marca pessoal e uma marca comercial em um ambiente de pequenos negócios. Eu tenho uma última pergunta. Como você sabe, eu criei uma estratégia global internacional que é uma plataforma de aprendizado que prepara e orienta profissionais e pequenas empresas de serviços a se tornarem globais e operarem internacionalmente. Então, em seu livro, você está falando sobre o caso do Shangri-La quando eles decidiram se expandir para os Estados Unidos. Eu gostaria de ouvir sua opinião sobre sua experiência no contexto de internacionalização. Sim. E este é um ótimo exemplo do poder do DNA de uma marca guiando toda uma organização global. Estamos falando de muito tempo atrás. Quando isso começou, faz uns 20 anos que me mudei de Hong Kong para o Canadá. E eles eram um cliente de Hong Kong que nos procurou. Provavelmente por sorte. É assim que o mundo funciona. Nós éramos vistos como uma consultoria de marca estrangeira ou expatriada. Eles eram chineses e queriam expandir para a América do Norte. E eles acharam que nós provavelmente saberíamos mais. Ironicamente, eles estavam entrando em Vancouver e os donos, o Grupo Cox. E como as grandes empresas familiares, eles tinham muitos portfólios diferentes. Eles tinham interesses em fábricas de engarrafamento da Coca-Cola. Tinham jornais como o South China Morning Post e o Hotel Chandrila era tipo a joia da coroa. E para quem não conhece, é uma experiência de hotel de 5 ou 6 estrelas na Ásia. É incrível. O Shangri-La, e era muito respeitado. Mas eles nos procuraram e meio que sabiam que, após décadas de existência, a marca precisava de uma certa arrumação. E o próprio dono a descreveu como uma mulher bonita, mas chegando à meia-idade, com a saia ficando longa e precisando de um novo visual, uma renovada. E eles acharam que, ao vir para a América do Norte, precisavam imitar o estilo das marcas de hotéis de sucesso que viam, tipo a experiência do Ritz-Carlton, que era bem masculina, mármore escuro, latão, couro, pesada, um ambiente masculino, um tipo de banqueiro. E apenas fazendo um breve exercício de descoberta e definição para ajudá-los a definir o DNA da marca, em um período de tempo bem curto, soubemos instintivamente o que ocorria, que aquela marca masculina imitada era o oposto do que o Shangri-La era. O Shangri-La era feminino, eram valores asiáticos tradicionais entregues de forma moderna, eram Shogsansons, cerimônias de chá, lustres, respeito à tradição, mas ainda modernizado. Não era antiquado, era muito elegante e refinado. E estabelecemos todos esses valores e dissemos: está a experiência Shangri-La, e vocês precisam replicar isso. Qualquer um que busque a experiência Shangri-La, seja um viajante global e venha para a América do Norte e não receba isso, ficará chocado. E é isso que as marcas constroem: consistência. E não vai atrair quem quer aquele clima masculino de clube de banqueiros e charutos? Não vai atraí-los. Mas tudo bem, esse não é o seu público. Deixe-os ir. Você quer as pessoas que você quer e que amam esse tipo de experiência e alta gastronomia. E, claro, foi isso que eles fizeram. E acabou se tornando um farol-dia, de iluminando o caminho para a expansão de toda a sua rede global. Acabamos fazendo um portfólio de arquitetura de família de marcas que reposicionou seus hotéis 4 estrelas e estabeleceu limites claros entre essas marcas. E foi um projeto fascinante e de longo prazo. E ainda assim, você pode ver isso. Hoje, eu posso entrar no Shangri-La do centro e eles ainda têm os Shangri-Las e os lustres e a elegante arte asiática. Então a mensagem era que eles tinham que manter a essência, certo? Então, E sim, sim, mas descubra e entenda quem você é. Começa com isso. Com a sua marca pessoal, saiba realmente quem você é. Você pode usar essa estrutura para conseguir articular isso e descobrir. Mas ainda não há substituto, como as ferramentas de IA generativa disponíveis para conversar de humano para humano, entender como as pessoas te percebem, como se sentem sobre você, o que pensam de você e onde te desafiariam. Cada um de nós tem pontos fortes fundamentais.
Não somos perfeitos em todas as áreas. Pensamos de forma diferente e temos preferências distintas. Alguns são naturalmente criativos, pensadores estratégicos que desafiam o senso comum. Outros são tradicionais, organizados, sistemáticos, lógicos e racionais. Alguns buscam pesquisa e dados ou o lado financeiro. Outros são interpessoais, humanos, empáticos e orientados ao cuidado e gentileza. E todos nós somos mistura de tudo isso, mas sabe, podemos descobrir isso e descrever de formas que realmente nos diferenciam a todos, de forma única. Bem, por mim é só. Estou realmente muito grato. Muito obrigado por estar comigo. E você, começou a série. Espero poder ter mais autores falando comigo e tentando deixar essa mensagem para todas as pessoas no Brasil, em Portugal, em toda a América Latina, para quem não entende, para entender esses novos conceitos e saber mais sobre posicionamento de marca, marketing e vendas. Eu agradeço. Muito obrigado. Bem, obrigado e espero que isso se traduza bem e tenha algum significado. Sim, espero que funcione.